Olá, pessoal! Muito bem-vindos à quinta temporada do Conexões que Curam. Hoje vamos falar sobre sono, um tratamento que começa quando fechamos os olhos. Para conversar comigo hoje, eu convidei a minha querida amiga e colega, Cássia Elisa Marim Dapper, neurologista clínica. Seja bem-vinda, Cássia. Muito obrigada, Jana. Queria agradecer o convite, estar aqui hoje conversando contigo e te parabenizar por esse projeto que é sensacional e super relevante, né? Falar de saúde acho que nunca é pouco. Verdade, né? A gente sempre aprende, né, Verdade. Cássia? E mesmo nós na área, a gente está sempre aprendendo. Sempre. Isso é uma coisa interessante, porque a medicina ela é tão linda e tão dinâmica que sempre tem coisas novas que estão sendo descobertas e a gente consegue crescer junto com ela, né? Quando pensamos em saúde, normalmente falamos sobre alimentação e atividade física. Mas existe um terceiro pilar que é fundamental e a maior parte das vezes é negligenciado. E influencia todos os sistemas do nosso corpo. E muito mais do que a gente imagina. Hoje a gente está vivendo essa era de canetas emagrecedoras, de metabolismo. A gente está vendo muito o metabolismo relacionado a todas as doenças crônicas. E a gente não pensa para falar no sono, que o sono é um dos pilares de saúde. Dormir não é simplesmente desligar o corpo, né? Enquanto fechamos os olhos, o nosso cérebro ele trabalha intensamente, consolida memórias, regula hormônios, fortalece a nossa imunidade e promove processos fundamentais da nossa recuperação, tanto física quanto mental. Para quem enfrentou o câncer, isso ganha mais importância ainda. Mas esse podcast não é só para quem teve câncer, é para quem quer melhorar a sua saúde de uma forma global. Então, Cássia, me conta, por que o sono é um pilar de saúde? Bom, Jana, acho que não tem uma resposta única para essa pergunta. O sono ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Existem várias fases do sono. Nosso cérebro, ele circula por essas fases várias vezes durante a noite. E o sono, de forma geral, está linkado a absolutamente todo o nosso eixo hormonal, por exemplo. Está linkado à questão da memória, diretamente linkado à questão da memória. Que nem tu falaste, de reparação, né? Reparação tecidual, quem está se recuperando, enfim, de uma cirurgia, de um tratamento. O sono acaba sendo fundamental para tudo isso. E se a gente for pensar em saúde no geral, que nem tu falaste, a gente fala muito de exercício físico, muito de alimentação, mas na grande maioria das vezes, se a gente não dorme bem, vários outros âmbitos da nossa vida não vai bem, né? Então, que nem o nosso desempenho na atividade física não vai ser tão bom quanto, né, quando a gente dorme bem. Então, o sono, ele tá linkado a absolutamente tudo que a gente faz. A gente passa mais ou menos 1/3 da vida dormindo, né? Então, é uma quantidade muito grande de tempo. Então, a gente tem que analisar o nosso sono e ver como é que a gente tá passando todo esse tempo da vida, né? Então, não é algo tão simples assim, não é uma resposta única, não. Perfeito. Eu acho que dos objetivos de trazer esse tema, Cássia, é justamente porque eu vejo que isso é negligenciado, como eu comecei falando. Então, infelizmente, o sono deixa ser de lado. E é uma coisa que é fundamental pra gente. Então, muito bem, como tu pronunciou, ele é importante para todos os nossos sistemas. Então, tanto de imunidade como do reparo para o emagrecimento. Vamos lá, diabetes, hipertensão, então toda essa questão ligada ao metabolismo. E é isso que a gente quer passar para quem tá nos escutando e que tem esse olhar. E me conta uma coisa, o que acontece, assim, gostaria que tu falasse, assim, hoje, o que tu pensa, assim, de horário de dormir? Como é que a gente faz, assim, para as pessoas que estão pensando, tá, mas será que o meu sono tá bom? Como é que tu vê isso? Então, a gente foi biologicamente programado para estar dormindo à noite e estar acordado durante o dia. Então, um dos maiores desafios, às vezes, que a gente tem no consultório é quem precisa fazer a inversão disso, por exemplo, trabalhadores noturnos, né? Então, isso acaba bagunçando de forma bem ampla, né, o organismo dessas pessoas.
Mas eu não diria assim que existe um horário fixo pra gente dormir, nem um horário fixo para a gente acordar. Existe uma média de horas de sono, que seria o adequado. Mas eu diria que dormir entre umas 9h30 a 10h30 seria o mais fisiológico, se a gente for pensar. E acordar ali por volta de umas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, seria o mais dentro do padrão, né? Dá pra se dizer. Isso seria pro nosso corpo seguir o perfil fisiológico, seria o ideal. Isso, exatamente. E me conta sobre as fases do sono. O que tu pensa, assim? Às vezes a gente escuta, o sono reparador, ele é mais importante no início da noite. Como é que tu vê isso, Cássia? O que tu sugere, assim, dentro do que tu sabe da fisiologia e o que a gente escuta dos pacientes? Então, a gente tem algumas fases do sono. A gente divide o sono em 2 grupos, né, de fases. Uma é o sono não REM e o outro é o sono REM. O sono não REM tem 3 fases e o sono REM tem só uma fase. Só que a gente circula entre essas fases várias vezes durante a noite. A gente faz mais ou menos, em média, 5 a 6 ciclos nessas fases durante uma noite bem dormida. E a gente tem na primeira metade da noite um predomínio de sono não REM. E a segunda metade, um predomínio de sono REM. Só que ambos os sonos, eles são muito importantes. O sono não REM, por exemplo, é um sono mais profundo. Tem uma fase que é um sono, que é o predomínio, né? Da onde a gente mais passa o tempo na noite. É uma fase mais profunda, onde a gente tem uma reparação da memória, onde a gente tem uma consolidação da memória. E o sono REM, que seria mais frequente na segunda parte da noite, a gente também tem essa questão da memória, a gente tem os sonhos, a gente tem uma maior reparação tecidual. Então, não tem como dizer que uma parte da noite é mais importante do que a outra. O que não é adequado, né? Então, a gente ter dificuldade para dormir, iniciar o sono, que seria uma insônia de indução, por exemplo, ou aquelas pessoas que perdem o sono no meio da noite, que daí também acabam reduzindo a fase, né? O período que passam no sono REM. Então, ambos acabam tendo prejuízos, né? Perfeito. Por que precisamos dormir? Já falamos alguns motivos, né? Mas é sempre bom enfatizar. Com certeza. Bom, pode ter que ter pessoas que precisam escutar isso muito, muitas Cássia, vezes, né? Verdade. Tá, eu acho que dá pra gente citar vários motivos, né? O primeiro, sem dúvidas, é a questão de que a questão do eixo hormonal, né? Então, existem hormônios que dependem desse nosso ritmo circadiano para serem liberados, para serem produzidos. Se a gente não tem isso bem estruturado, a questão do eixo hormonal acaba bagunçando, né? A gente tem a questão de consolidação da memória. Então, aquilo que a gente aprende durante o dia, a gente consolida durante a noite. A gente tem a questão de restabelecimento de energia. A gente tem a questão de reparação tecidual. Mas eu costumo usar a analogia, assim, de… O nosso sono é como se a gente tivesse um escritório trabalhando o dia inteiro, né? E aí, durante a noite, fica aquela equipe limpando o que não é mais importante, guardando as coisas no lugar, organizando para que no dia seguinte o escritório volte a funcionar. Perfeito. E então… é importante, né? Então, essa organização e essa reparação que o sono faz é importante em vários sentidos, né? Eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem que tem um link com todos os nossos sistemas, principalmente com metabolismo, imunidade e saúde cardiovascular. A gente fala muito hoje sobre medicina de estilo de vida, e a medicina de estilo de vida, um dos pilares é o sono. Por quê? Porque a gente sabe que as doenças que mais matam, as doenças crônicas não transmissíveis, e vamos lá, o câncer, hipertensão, doença cardíaca, pulmonar, obesidade, diabetes, tem um papel fundamental do sono nesse sistema. E as pessoas deixam isso de lado, né? Então, acho que é isso que a doutora Cássia está falando com a maior propriedade, que a gente tem que entender para fazer uma anamnese do nosso sono, né? Exatamente. Que é isso. O que é anamnese? É se perguntar como é que eu tô dormindo, que horas eu tô dormindo, que horas eu acordo, se eu acordo descansada, né, Cássia? E eu acho que isso que tu falaste, Jana, é fundamental. Dormir
é diferente de dormir bem. Isso, boa! Isso é muito importante. Eu acho que o maior termômetro que a gente tem para saber se a gente dorme bem é como a gente se sente durante o dia. Como a gente desperta, qual que é a nossa energia durante o dia. Então, fazer essa análise, uma autoanálise, né? É fundamental, sem dúvidas. Perfeito. Existe a possibilidade de acostumar o organismo a dormir pouco? Não. Na verdade, não. A gente não se acostuma a dormir pouco. A gente se acostuma com a sensação de estar cansado durante o dia. Então, a gente diz assim, não, mas eu já tô há 5 anos, que nem… né, eu que tenho 2 bebês, né? Ah, não, eu tô acostumada a ter minha noite interrompida, então eu tô acostumada a dormir pouco. Na verdade, não. Eu me acostumei com a sensação do cansaço durante o dia que isso proporciona. Mas tudo que uma noite interrompida ou uma noite mal dormida bagunça, segue acontecendo, né? Mas isso é uma coisa bem importante de trazer, e já vou aproveitar esse gancho, né? Claro, o que a gente tá falando, que tem no teu caso, tu tá com uma bebê pequena. Isso é o momento da tua vida. Claro. Agora, pessoas que não têm esse momento, que se acostumam a dormir pouco e começam a ficar sempre fatigados, isso é uma das causas de burnout. Com certeza. Né? Então, acho que isso é bem prudente trazer, porque às vezes a pessoa pensa e olha, teve um esgotamento psicológica, entrou numa depressão profunda, e da onde que veio isso? Nunca vem do nada, né? Então eu acho que isso é bem importante, porque esse esgotamento às vezes, né? Então, é um momento, tô por uma semana desafiadora, tô com alguém doente na família, tô com muito trabalho, ok. Mas não dá pra ser isso, não pode ser o vício, né, Cássia? E nesse exemplo que tu deste, é uma via de mão dupla, né? Quando a gente tá passando por uma situação que a gente tá mais estressado, mais ansioso, ou até com sintomas depressivos, isso atrapalha o sono, é uma das principais causas de insônia, por exemplo. Mas ao mesmo tempo não dormir bem piora o transtorno de humor, a situação que a gente tá. Exatamente. Né, psicologicamente falando, então é uma via de mão dupla. E uma coisa que eu escuto das pacientes, né, Cássia, e às vezes eu pergunto assim, que horas que tu vai dormir? Eu sempre faço isso. Nos programas de estilo de vida, a gente tem uma parte bem importante da anamnese do sono. E isso eu pergunto assim, que horas tu vai dormir? Como é que é o teu ritual de sono? Ritual de sono? Sim, né? Nós já vamos falar da higiene do sono, que é fundamental. Mas é uma coisa assim que às vezes ela diz, mas eu não tenho tempo para ir dormir cedo. Gente, se nós olharmos para o nosso sono com carinho e tratarmos ele como ele merece, a gente vai estar mais apto no dia seguinte. A gente vai fazer coisas mais rápidas, a gente vai ler um livro mais rápido, a gente vai ter muito mais agilidade, né? Eu acho que isso é importante de trazer também. Com certeza. Então, gente, dormir não é perder tempo. É um investimento biológico. Acho que a gente vai encerrar esse primeiro bloco por aqui. E fiquem atentos que a gente tem muito papo para bater e muita informação valiosa para dar para vocês. Com certeza.